Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho também, vou citar para vocês um livro referência que eu usei nos meus estudos aqui, que é o livro do Geraldo Kinderman, falando aí sobre choque elétrico. É um livro que aborda a parte do corpo humano, tá? O que acontece com a corrente elétrica passando pelo corpo humano, os perigos do choque, os cuidados que você tem que ter, né? Aborda muito o que acontece mesmo de fato com você ao ser submetido a um choque elétrico, e aí faz você pensar muito bem, faz você refletir muito na hora que você está trabalhando ali, os cuidados que você tem que ter na hora de estar trabalhando ou mexendo com algum equipamento elétrico, tá certo? Então, recomendo para vocês, né, quem tiver a oportunidade de repente adquirir esse livro, dar uma estudada, dar uma lida sobre esse livro aqui, eu recomendo. Tá? Ele é um livro voltado para o pessoal da eletrotécnica, engenharia elétrica, pessoal de segurança do trabalho e até mesmo alguns médicos aí que estudam para entender um pouco da corrente elétrica no corpo humano, tá? Beleza? Então, esse é o livro que eu tenho lido ultimamente, foi um livro que quando eu comecei a ministrar curso de eletricista, eu procurei esse livro, porque eu achei que é interessante tu ter o conhecimento, né, já que você vai trabalhar com instalações elétricas, do que acontece ali. Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro, choque elétrico, o que é? Choque elétrico é quando a corrente percorre seu corpo. Tá? De alguma forma você toca em algum fio, algum quadro, algum equipamento energizado, algum equipamento com falha de isolamento. Então, como o seu corpo humano ele é formado por mais de 70%, em torno de 70% de água e muitos sais no meio e tal, ele acaba se tornando aí um condutor de eletricidade. Tá? O detalhe é o seguinte, tem várias situações de você ser um condutor. Se você estiver bem isolado, bem um calçado bacana que tem um bom isolamento, com um solado de borracha, por exemplo, né? Se a tua mão não tiver muito úmida, não tiver muito suor e tal, então a tua resistência do corpo é maior. Consequentemente, a corrente é menor. Mas se você tiver um pé no chão, ou um calçado com um isolamento ruim, ou local molhado, né? Ou você tiver suado, né? Isso vai causar aí uma baixa resistência do seu corpo, que aumentaria a intensidade da corrente, provocando choques elétricos mais fatais. Tá certo? Então, o corpo humano é um condutor. O mais interessante disso tudo, que a gente percebeu no estudo do choque elétrico e do corpo humano, é que se você medir com um instrumento de baixa tensão, baixíssima tensão, como por exemplo um multímetro, medindo aí com 12 volts, 9 volts, a resistência do corpo parece alta, cara. Mas quando estudos mostram que quando você aplica uma tensão de 127, 220 volts, por exemplo, 380, o corpo sofre uma reação, né? Várias reações, na verdade, acontecem no corpo humano, de forma que a sua resistência baixa muito, cara, baixa bastante mesmo, o que aumenta aí a intensidade da corrente, aí pode tornar o choque extremamente fatal, tá certo? Então, e o choque também, quando acontece no corpo humano, ele pode ser uma corrente elétrica que circula da mão para outra mão, passando pelo coração. O coração é o órgão mais importante do corpo humano, certo? Porque ele bombeia sangue para todos os órgãos, né, do corpo humano aí. Quer dizer, é um órgão extremamente importante e é o órgão que mais sofre, que mais causa mortes aí nas pessoas quando são submetidas a um choque elétrico, amigo. Certo? Fibrilação ventricular, que ocorre no coração, que é uma desregulagem nas batidas do coração, uma espécie de cãibra que dá nos músculos do coração, causa parada cardíaca, causa a falta de sangue bombeada nas artérias, nas veias, de forma que a tua pressão cai a zero, você tem aí poucos minutos para você ser socorrido, senão, infelizmente, se torna irreversível, tá? Eu diria para vocês aí que é um período de 4 minutos aí, tem que haver primeiros socorros na pessoa que foi eletrocutada e sofreu aí uma parada cardíaca, um problema de fibrilação ventricular, certo? O caso mais grave que você vai ter que ser submetido para poder recuperar e voltar à vida seria aí o desfibrilador, tá? Realmente aí quando você for submetido ao desfibrilador, é porque realmente você já está praticamente morto e a única saída seria aplicar uma tensão elevada lá para que você consiga talvez recuperar as batidas do coração, tá certo? O coração é um dos órgãos mais afetados quando você for submetido a um choque elétrico. Provoca parada cardíaca e posteriormente a parada respiratória também, tá? Normalmente ela é seguida, normalmente parada cardíaca provoca a parada respiratória também, tá certo?
Outra coisa a dica que eu dou para vocês, se vocês puderem, pessoal, fazer um curso na cidade de vocês, na região de vocês, sobre primeiros socorros, cara, façam, tá? Procura o corpo de bombeiros aí, o pessoal da prefeitura, SAMU e tal, vê se não tem algum curso aí que traz aí técnicas para você de primeiros socorros. É muito importante, um dia você pode precisar. Tomara a Deus que você nunca venha a precisar, mas se um dia precisar, amigo, vai ser a diferença entre você viver, ou a pessoa que está perto de você viver ou morrer, né? É interessante que você repasse esse conhecimento para pessoas próximas, para que a coisa seja maior, seja ampliada, e até mesmo você, se precisar, tenha alguém para socorrer, tá certo? Choque elétrico é extremamente perigoso. Trabalhar com eletricidade é uma área de periculosidade. Então, como eu falei para vocês, vários sintomas podem acontecer, problema nos rins, tá? Pode acontecer problemas sérios dos rins. Choques de baixa tensão normalmente vão causar problemas no corpo, tipo coração, parada respiratória, né? Normalmente não causam queimaduras, como seria um choque da média tensão maior, tá? Mas também a baixa tensão, dependendo do como você tomou esse choque, também pode causar sérias queimaduras também, certo? Bom, pessoal, o negócio é assim, ó. O que você deve fazer para evitar o choque elétrico, já que é uma coisa extremamente perigosa, uma coisa que não deve acontecer? Nós devemos evitar ao máximo tomar choque elétrico, devemos evitar ao máximo tocar em fios energizados, tá? Porque você viu aí que causa aí danos irreversíveis ao corpo humano, danos sérios ao corpo humano. Em primeiro lugar, tá? Primeira dica que eu dou para vocês aqui para evitar o choque elétrico: não trabalhe com circuitos energizados, cara. Não venha com a desculpa que o equipamento não pode ser desligado, que o teu cliente não deixa porque vai perder lá dados do servidor, porque ele vai ter prejuízo se você desligar a energia para determinado trabalho. Você é um profissional que tem que estar ciente dos riscos envolvidos ao trabalhar com eletricidade. Portanto, conversa com o seu cliente lá, conscientiza ele desse problema, tá? Conscientiza que você é um profissional que tem cuidado, que tem zelo pela sua vida, pela vida dos próximos, e você precisa desligar. Você não vai trabalhar com o sistema energizado, ok? Cara, é a dica principal. Você não tem muito que... vou usar um monte de EPI. O EPI é importante. Os equipamentos de proteção individual, luva de borracha, vaqueta, que é a luva de couro, um sapato próprio para eletricidade, um óculos de segurança, capacete, tudo isso é extremamente importante para quem trabalha com eletricidade. Porque às vezes, de repente, você desliga, faz os testes, mas acontece às vezes um vacilo, alguma coisa assim, você vai lá, sobe uma escada, bate com a cabeça num fio energizado lá no teto, que você não percebeu, passa uma corrente elétrica pelo seu corpo, passando pela cabeça, extremamente fatal, amigo, extremamente letal, um choque elétrico recebido na cabeça aqui, porque causa uns sérios danos aí para o cérebro, tá? Então você pode ter perda de memória, pode ter problemas de coordenação motora, pode ter esquecimento, pode esquecer muitas coisas, pode ter vários problemas, problema de visão, uma série de problemas se você levar um choque na cabeça. Então, capacete é extremamente importante. Todos os EPIs são importantes, mas o mais importante o que é? Primeiro, trabalhar sempre com muita atenção, tá? Muita atenção, evitar distrações. Desenergizado, desligue o circuito sempre que for trabalhar com eletricidade. Sempre desliga o circuito. E mais do que isso, não basta desligar. Não basta, sei lá, baixar o disjuntor e dizer, porra, beleza, eu desliguei. Existe um ritual por trás disso aí, tá, pessoal? Eu costumo dizer que é um ritual, por quê? Porque o ritual é uma coisa que você faz direto. Sempre que você vai fazer algum trabalho envolvendo eletricidade, você vai ter um ritual. Qual é o ritual? Primeiro, você vai pegar o teu equipamento de teste, tá? Seja uma chave teste, que eu não recomendo muito, você sabe no meu canal aí que eu recomendo um alicate a perímetro, um multímetro ou uma chave teste indutiva, os 3 elementos principais, mas que você tenha lá os seus elementos de teste, tá? E você vá no local, pega seu equipamento de teste. Eu vou falar aqui do alicate amperímetro, que você já conhece do meu canal aí. Quem não conhece, assiste os meus vídeos aí sobre instrumentos e tal, você vai ver aí informações bastantes aí sobre alicate amperímetro. Vai lá, verifica no circuito energizado, se aquele local não tem energia ainda, checa um local próximo que tem energia para ver se seu equipamento está energizado. Para ver se seu equipamento está funcionando no local energizado. Bom, tá aqui, tá medindo, tá ok. Beleza, primeiro ritual cumprido. Segundo, vai lá, testa os circuitos, né? Desliga tudo, testa os circuitos para verificar se realmente eles foram desligados.
tá certo? Não basta desligar o disjuntor, não basta desligar tudo, você precisa checar o seu equipamento se está funcionando e fazer um teste posteriormente ali, se realmente, de fato, os fios ou os equipamentos que você está mexendo estão desenergizados. Então você viu aí, né? Trabalhar com atenção, testar a energia, desligar a energia, trabalhar desenergizado, testar o teu equipamento de teste para ver se está tudo ok, certo? E aí, meu amigo, vai trabalhar sossegado, vai trabalhar tranquilo, você não precisa ter muita preocupação desde que você trabalhe dessa forma. Outra coisa, evite ficar trabalhando com uma mão encostada numa parede e a outra mexendo no fio. Evite encostar os joelhos no chão, trabalhar de joelhos no chão ali, quando está mexendo com fio na tomada, algum equipamento. Procura ficar de croque, ficar com os pés, considerando que você está usando um sapato isolado, bem isolado, fique com os pés no chão, né? Evitando encostar nos objetos laterais a você, fique o máximo sozinho possível, para evitar o caminho da corrente, né? Se você dificultar o caminho para a corrente passar, você estará aí também se protegendo contra choque elétrico, tá? Então, é isso aí, pessoal. Esses cuidados aí vão garantir que você trabalhe com eletricidade com segurança, que você tenha o mínimo possível de choques elétricos durante a sua profissão, durante a sua operação com serviços elétricos. E uma coisa importante também, tá? A instalação elétrica que você faz nos seus clientes, a instalação elétrica que você faz aí no seu dia a dia, ela tem que ser segura para evitar as pessoas que vão utilizar o seu sistema de serem submetidas a choques elétricos. Fios de boa qualidade, emendas bem isoladas, as caixinhas bem fechadas, com os fios bem organizados. Acontece muito, tá? Das pessoas ir lá, coloca os fios para dentro da caixinha e vai apertar o parafuso no espelho. Não se preocupa muito com os fios lá dentro, de repente o fio fase ficou lá em contato, está lá no local onde o parafuso vai apertar, né, a capa daquele fio. E aí rompe o isolamento do fase, o parafuso fica energizado, fica em contato direto com a fase. Se a pessoa que está fazendo isso aí não estiver bem isolada, ela já percebe o choque e aí ela vai ver que fez uma cagada. O problema é que normalmente a pessoa não percebe porque de repente ela está isolada, de repente ela fez o serviço ali, não encostou na parte metálica da chave e aí não sentiu nada e deixou lá. Aí posteriormente a pessoa está usando lá o sistema, vai uma pessoa limpar aquela tomada, né? E aí um pano úmido, limpando para tirar poeira e tal, e é submetida a um choque elétrico direto no fio energizado. Isso pode causar sérios danos até a morte dessa pessoa. Então você como profissional eletricista tem que ter ciência, cara. Ciência não, tem que ter consciência, né? Melhor, é consciência de que o teu trabalho é muito importante, que ele seja feito com cuidado, com zelo, preservando a vida das pessoas que vão utilizar a tua instalação, certo? O aterramento elétrico bem feitinho, a posição certa das tomadas, onde vai o neutro, onde vai o fase, onde vai o terra, bem certinho também, isso aumenta a segurança da tua instalação, tá certo? Depois, seguidas aí do sistema de aterramento, tá? Do dispositivo de proteção, que isso aí veio para salvar vidas, né? O DR é um baita do instrumento, pessoal. O DR instalado no quadro de distribuição, ele vai proteger os usuários da instalação contra choques elétricos, cara. E se for acontecer um choque, o equipamento desliga, o DR desliga antes que seja fatal para essa pessoa, antes que ocorra uma fibrilação ventricular, antes que dê uma parada cardíaca na pessoa. Ela vai receber um choque bruto, um choque violento, né? Pode causar mal-estar nessa pessoa, mas não é um choque fatal. O DR foi feito para isso, tá? Desde que boa marca também, pessoal. Compre um equipamento de marcas de procedência. Não coloca qualquer marca lá, porque às vezes você pensa que está fazendo uma proteção e não está, né? Gasta um pouco mais às vezes, mas faça a coisa certa. Então não adianta ter, né? Não adianta colocar um DR e ele não proteger nada. Então a instalação elétrica segura propicia segurança às pessoas que estão usando e evitam a questão do choque elétrico, principalmente o DR. Outra coisa importante na instalação elétrica que eu gostaria de frisar para vocês aqui é quando você for instalar uma lâmpada. Né? Não coloca a fase na rosca do bocal. A fase, ela obrigatoriamente tem que ir para o interruptor, certo? O retorno vai entrar no miolo do bocal e o neutro vai direto para a carga e vai na rosca da lâmpada, certo? Do bocal. Isso eu ensino aí para meus alunos do curso de eletricista nas primeiras aulas, tá? Para que eles não cometam esse erro grave e uma instalação básica como essa aí, tá? E todos os demais equipamentos, tomadas, tem que ser instalado com padrão, com cuidado e bom isolamento. Beleza, pessoal? Já falei demais por essa aula, né? Já extrapolei o meu tempo aqui.
o assunto não é assunto para esses 20 minutos que eu falei com vocês aqui agora. Esse livro do choque elétrico, do Geraldo Kinderman, ele tem quase 200 páginas, tá? Um livro bastante abrangente. Existem outros materiais também na internet, você pode pesquisar. Existem várias informações falando sobre choque elétrico também no próprio YouTube, né? É interessante que você, como profissional eletricista, esteja bem ciente, muito bem informado aí dessa questão do choque elétrico para evitar e para saber. Importante, tá? Por que a gente negligencia? Por que a gente fica abusando da sorte? Porque a gente não tem conhecimento do que de fato acontece com a gente. Quando você vê lá os perigos, os sintomas, né? Os prejuízos que isso vai causar para você, o mais grave, claro, a morte, né? Mas se você não morrer, várias outras sequelas, como problemas renais. Imagina você ficar passando aí por hemodiálise toda semana, sangue ficar passando por uma máquina, você ficar lá toda semana se deslocando a um posto, gastando muito dinheiro, sofrendo pra caramba, tomando medicamento, por causa de um descuido em alguma coisa, algum procedimento que você fez ali errado. Então, temos que ter bastante consciência de que a eletricidade é extremamente perigosa, tá? Extremamente perigosa. Tem que ser manuseada com muito respeito, muito cuidado, certo? Ela é perigosa por quê? Porque ela tem uma extrema força, ela não é visível, você não consegue ver que os fios têm corrente elétrica, ela é invisível, ela é inodoro, ou seja, não tem cheiro, e ela não tem cor. Então é uma coisa que parece que não existe, mas ela está ali. Um fio energizado, se eu colocar 2 fios para vocês aqui, um energizado e um não energizado, você não vai ver diferença nenhuma, não vai ter cheiro diferente nenhum, mas o energizado pode causar a morte de pessoas. E causa, né? Infelizmente, causa muitas mortes por negligência, por ignorância, por más instalações e por falta de cuidado aí e respeito à eletricidade. Pessoal, espero ter colaborado com vocês. Gostaria que durante a descrição dos vídeos aí, nos comentários, vocês acrescentassem mais informações para enriquecer esse conteúdo, né? Eu sei que não sou um especialista na área de segurança, né, em eletricidade. Eu conheço o básico, estudei um pouco, alguns livros aí. E gostaria que vocês ajudassem, então, divulgando algum link de vídeo sobre choque elétrico. Eu vou estar autorizando esse link no canal para que as pessoas consigam acessar também, tá certo? E aí a gente consiga trabalhar a eletricidade com segurança. Obrigado pela atenção. Espero vocês no próximo vídeo aula. Tchau.